Opa, beleza? Meu nome é Iago, hoje eu vou dar uma aula de operação apretiva e o tema vai ser operações bitwise do PPTMask. Bom, o que que a gente vai ver nessa aula? A gente vai resolver dois problemas. Primeiro eu vou enunciar um deles, depois vou falar das operações bitwise e como que a gente usa elas para resolver. E depois que a gente resolver o primeiro problema, a gente já vai partir para o segundo e resolver também com os dois de- é, são resolvidos com DP bitmask e bom, é isso, vamos lá. Bom, partindo para o primeiro deles, o nome dele é Problema dos Voos Hamiltonianos. Ele é um problema lá da lista de problemas do CSS, depois eu vou lá mostrar no site. E, bom, a gente tem um grafo direcionado sem peso G, com o número de vértices N e número de arestas M, e a gente quer encontrar a quantidade de caminhos hamiltonianos que se iniciam na cidade 1 e terminam na cidade N. É, como a resposta pode ser muito grande, a gente quer ela módulo 10 a 9 mais 7. Bom, o que que é um caminho hamiltoniano primeiro, né? É um caminho que visita todos os versos do gráfico exatamente uma vez. Por exemplo, aqui nesse gráfico aqui embaixo. 1, 2, 3, 4 é um caminho hamiltoniano, mas 1, 2, 3, 2, 4 não é um caminho hamiltoniano, porque visita 2 mais de uma vez. Os limites também, né? A gente pode ter no máximo 20 vértices e o número de arestas é menor ou igual ao número de vértices ao quadrado. Nesse grafo tem exatamente dois caminhos hamiltonianos, petráculo de V, 1, 2, 3, 4 e 1, 3, 2, 4. E, bom, antes de resolver esse problema, vou falar um pouco das operações bitwise. E vamos lá. Bom, continuando para as das operações bitwise, eu peguei esse slide emprestado do Bernardo Amorim, fiz algumas alterações pequenas, mas já dando os créditos para ele. Também diminui um pouco a webcam para não tampar algumas partes importantes, né, de mostrar na aula. Bom, falando dos números binários, eu vou passar mais rápido porque imagino que se você está numa aula de BitMask você já sabe como funciona, né, para representar um número na base binária. Bom, um número na base 10 a gente poderia, por exemplo, 43.210. A gente pode falar que na verdade ele é uma soma de 40.000 mais 3.000 mais 200 mais 10, etc. Então, basicamente, a soma das potências de 10 multiplicado por um inteiro. Nesse caso, 4 vezes 10.000, etc. Na base 2 também não é diferente. A gente pode representar, por exemplo, o 25 como 16 mais 8 mais 1. E aí a gente representaria dessa forma, onde o bit menos significativo está para a direita. Então, esse 1 aqui representa o 1, esse 0 representa o 2, esse 0 representa o 4, 8 e 16. Então vai subindo as potências de 2 da direita para a esquerda. E no C++, os inteiros eles são armazenados como 32 bits. Os 31 primeiros são para literalmente as somas das potências, e o 32º, mais da esquerda, é usado para sinal. Tomar um cuidado que os números negativos não são da mesma forma. Por exemplo, se fosse da mesma forma, né, o menos 1 seria 1 aqui, tudo isso aqui de zero, e esse carinha aqui seria 1. Mas como a gente pode ver, ele não é representado do mesmo jeito. Então, pode ser útil você querer usar um sign de int para realizar as operações de bitwise e não se preocupar com isso. Ou, sei lá, colocar long long, mas sempre tomando esse cuidado com os números negativos. Outra utilidade muito importante da representação com bits é a representação de conjuntos e subconjuntos. Imagina que a gente tem um conjunto C com 8 elementos e um subconjunto S, S é subconjunto de C, que tem alguns elementos de C, né? A gente poderia representar literalmente como os elementos ou pelos índices do elemento do conjunto C. Então, o S ficaria como 0, porque o 10 é o elemento 0, o 17 é o elemento 3, o 19 é o elemento de índice 4 e o 23 de índice 5. E usando a representação binária de um número com 8 bits, a gente pode deixar o iésimo bit ligado se ele está presente em S. Então, por exemplo, o bit 0, né?
tá ligado, o terceiro bit tá ligado, o quarto bit tá ligado e o quinto bit tá ligado. Então 0, 3, 4, 5 seria representado desse jeito. Outras vantagens das operações bitwise, elas são otimizadas a nível de hardware, são implementadas em C++. A gente pode usar elas como chave de acesso de vetores em programação dinâmica, que a gente vai usar. Gasta pouca memória, é bem natural para subconjuntos, e as operações com potência de 2 ficam mais fáceis. Bom, indo aqui para a primeira operação, bitwise OR. A gente vai dado duas máscaras. A gente vai bit a bit realizar a operação OR. O que é essa operação? Primeiro, esse operador aqui é usado em C++, né? E o que ele faz? Bit a bit, a gente vai ver se alguma das máscaras tem um elemento 1. Se tiver um elemento 1, então na máscara resultante vai ter um elemento 1. Então, por exemplo, essa aqui tem pelo menos um 1, então vai ter um no resultado. Essa aqui também tem pelo menos um 1, então vai ter um no resultado. 1, e essa aqui, como só tem 0, vai ser 0 o resultado. As operações são bem tranquilas de entender. A operação AND, a gente tem duas máscaras novamente. Esse aqui é o operador que eu uso no C++. E agora a gente quer saber se ambas as máscaras têm um bit 1 no bit que a gente está olhando, né? Por exemplo, aqui ambas as máscaras têm um 1. Então o resultado também vai ter 1. Como o resto tem pelo menos um 0, o resultado também vai ser 0. E uma coisa muito usada também, né, com o operador AND, é verificar se o número é ímpar ou não. Se o número tem o primeiro bit ligado, que é o do 2 elevado a 0, ou seja, se você somar 1, se esse bit estiver ligado, então o número é ímpar. Se ele estiver desligado, ele é par. Por quê? Todas as potências de 2, logicamente, exceto pelo 1, então a partir do 2, 4, 8, etc., todas elas são pares. Então, um número só vai ser ímpar se o primeiro bit estiver ligado. E por isso a gente pode verificar se um número é ímpar fazendo basicamente o número AND 1. É a mesma coisa de fazer o mod 2 igual a 1, etc. Mas é mais rápido de fazer, né? Sei lá, mais elegante. Indo para o bitwise XOR, a gente quer saber bit a bit, pega os dois, vê se eles são diferentes. Se eles forem diferentes, então o resultado é 1. Então, por exemplo, esse aqui, os dois bits são 1, então o resultado é 0. Esses dois aqui do meio, um deles é 0 e um deles é 1. Então os dois dão 1 e esse aqui também, os dois bits são iguais, então o resultado é 0. E no operador NOT, a gente faz a negação, a gente basicamente inverte todos os bits. É bem simples. Tomar um cuidado, né, que todas as operações que eu mostrei aqui agora, usando esses operadores, a gente está operando sobre todos os bits do número ao mesmo tempo, não uma posição da máscara específica, né? Eu vou mostrar como fazer isso um pouco mais para frente. Agora falar do left shift. Quando a gente faz a operação left shift, a gente está pegando um número, usando esse operador aqui, com K, a gente está deslocando todos os bits K posições para a esquerda. Então, por exemplo, pega essa máscara aqui. Como que a gente desloca esses caras K posições para a esquerda? É a mesma coisa de colocar 3 zeros na direita. Então, por exemplo, se esse cara aqui, a gente está deslocando, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, a gente está deslocando 3 vezes para a esquerda. Então, se esse cara aqui representava a potência que é 1, né? Então ele vai representar 2, 4, 8. Então é só colocar 3 zeros na direita e vai dar certo, né? Por exemplo, agora ele está representando 8. Esse aqui que representava antes o 2, agora está representando 16. E assim em seguida, né? Uma coisa também que tem que tomar cuidado. Aqui, esses três caras aqui sumiram porque eu estou levando em conta que esse número aqui só tem 8 bits. Mas, por exemplo, se o número tivesse 32 bits, esses caras aqui continuariam aqui na frente, né? Mas uma coisa se toma cuidado, se você tiver, por exemplo, tem alguns bits, tem 32 bits a máscara, né? Se você fizer shifts maiores que o tamanho que você tem, o comportamento é indefinido, então tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa também é que fazer. Vou mostrar isso mais pra frente, acho que tem um slide disso.
O right shift é bem parecido, só que agora a gente faz para a direita. Então, supondo que a gente pega esse número e desloca 3 bits para a direita. Então, esses três caras aqui vai sumir e a gente adiciona 3 zeros na direita. Então, se esse cara representava um antes, agora ele sumiu. Mas se esse cara aqui representava o 8, 1, 2, 4, 8, se ele representava o 8, agora ele representa o 1. Se esse cara representava o 16, agora ele representa o 2, e assim por diante. Então é basicamente sumir com os K caras da direita e adicionar K zeros à esquerda. E tomar cuidado que os operadores binários têm precedências diferentes. O mais recomendado é sempre usar parênteses, né? Você pode também olhar as referências e ver no C++ qual que executa antes, mas é mais seguro usar parênteses e é isso. Uma intuição também sobre o left shift e right shift. Na base dessa, se a gente coloca zeros à direita, a gente está multiplicando o cara por 10. E se a gente some com caras da direita, a gente está dividindo o cara por 10. E o mesmo ocorre na base 2. Então, se a gente pega um número e faz o left shift dele k vezes, é a mesma coisa que multiplicar ele por 2 elevado a k. E fazer o right shift é a mesma coisa que dividir ele por 2 elevado a k. E como a gente está sempre tratando de inteiros, o decimal não conta. Então, tipo, quem aqui, né, vai fazer o floor já da divisão. E tomar muito cuidado com o overflow também. No caso de Ansar Gente, as operações são equivalentes a tirar mod de 2 elevado a 32, mas usando o int o número pode ficar negativo. E, bom, tomar cuidado com isso. Agora, primitivas, lembrando que eu falei, né, como que a gente altera um bit específico. Se a gente quer flipar o iésimo bit, ou seja, se o bit era o bit na iésima posição, ele era 0, a gente quer que ele transforme em 1. Se ele era 1, a gente transforma em 0. Como que a gente pode fazer isso? A gente faz o número XOR, e como eu falei antes, né, o left shift é a mesma coisa que 2 elevado a i. Então a gente vai fazer o XOR do x por 2 elevado a i. E o que que significa na prática? Vamos ver aqui. Você tem até algumas coisas desenhadas. Deixa eu fazer do. Vamos pegar esse cara como exemplo. Se a gente quer flipar esse carinha aqui, o que que a gente precisa? A gente falou que vai usar o XOR, né? Então, como a gente quer que todos os, os outros bits continuem igual, então a gente vai colocar aqui 0. Por quê? 1 XOR 0 vai ser 1 e 0 XOR 0 vai ser 0. Então, todos os bits aqui resultantes vão continuar iguais. E a gente só quer flipar esse daqui. Então, nesse daqui, a gente coloca 1. Por quê? Se a gente quer, por exemplo, transformar o 0 em 1, se a gente faz 0 XOR 1, dá 1. E se a gente quer transformar 1 em 0, e a gente faz 1 XOR 1, dá 0. Então, a gente coloca esse carinha aqui e a gente flipou exatamente esse bit, o resto continua igual. E como que a gente faz para ser tudo 0 e só esse cara tá aqui, né? É exatamente o left shift. Então, tipo, antes a gente tinha esse cara aqui, que é igual a 1, e a gente está fazendo o shift dele, nesse caso aqui, uma, duas, três vezes para a esquerda. Então a gente faz 1, 3, que vai ser igual a 0, 1, 0, 0, 0. Que é exatamente esse cara. Só com um 0 a mais aqui, né? Que eu coloquei aqui. Então é exatamente isso que está no slide. X XOR 1 left shift e vezes. Se a gente quer setar o iésimo bit de x, é bem parecido, só que agora a gente está usando o operador OR. Então, em vez de ser. Se aqui fosse. Como aqui é 0, né? O resultado vai ser 1. Se aqui fosse 1, ia manter 1, porque é o OR, então tanto faz. Se a gente quer desligar o iésimo bit de x, a gente faz esse trem que parece complexo, mas na verdade é bem simples. Então o que que a gente faz primeiro, né? A gente fez o left shift, agora ele fez o not aqui, né?
fez um NOT, então vamos fazer um NOT aqui, que é inverter todos os bits. E o que ele fez depois? Ele fez um AND com X. Então vamos apagar esses caras aqui. Selecionar só essa parte. Tá. Fazer só com isso daqui. A gente quer arrumar aqui. Então o cara que aqui antes estava ligado e o resto estava desligado, a gente fez o NOT e inverteu tudo. Então aí a gente faz o AND. Por que que isso desliga o Yasmo bit? Nesse caso, o segundo bit, o terceiro bit, perdão. Se esse cara é zero e a gente faz um AND, tudo que era um, primeiro, né, falar dos outros bits, tudo que era zero, a gente faz um AND com um, vai dar zero. E tudo que era um, a gente faz um AND com um, vai dar um. Então o resto continua igual. Se esse bit aqui é zero e a gente faz um AND com zero, então vai ser zero. E se esse bit aqui era um e a gente faz um AND com zero, também vai dar zero. Então é por isso que essa fórmula aqui dá certo para desligar os bits, né? Para desligar o Yasmo bit de x, perdão. Agora, se a gente quer verificar se o Yasmo bit de x está aceso, x end 1 left shift i. Por quê? Esse aqui, dado que a gente já explicou o resto, né? Basicamente a gente está pegando, fazendo um end desses caras. Se isso daqui der positivo, quer dizer que a gente acertou. Tipo, esse cara aqui é 1. Porque senão, se esse cara fosse zero, e a gente quer verificar se esse cara está aceso, tudo isso aqui daria zero. Outro jeito que a gente pode fazer também é x, left shift i, end 1. Então, pegar. É, a gente, em vez de fazer uma máscara, fazer o left shift nessa máscara aqui de baixo, a gente fala que isso daqui vai ser 1. E a gente shifta esse cara aqui de cima a quantidade de vezes que a gente quer para chegar no Yasm bit, né? Então, por exemplo, se a gente quer testar se o terceiro bit tá ligado, então a gente shifta esse número duas vezes, coloca zero aqui e aqui, shifta ele aqui para a direita e pronto. A gente consegue saber se esse bit está ligado. Por quê? Exatamente, está certo. Esse um aqui restou do número, né? Se esse bit aqui é zero, então o end vai dar zero. Porque como isso aqui tudo é zero, então isso aqui tudo vai dar zero. O que importa mesmo é esse bit. E se esse cara fosse 1, daria 1. É isso. E verificar se x é subconjunto de y, x end y é igual a x. Ah, tá. Também explicar por que que eu coloquei essas duas formas em específico, por quê? Antigamente, né, eu gostava muito de, para deixar um código mais limpo, por exemplo, vinha aqui e falava, sei lá, eu quero verificar se se o bit está aceso, eu quero fazer resposta mais mais. Então, ao invés de fazer if xend resposta mais mais, o que eu fazia antes, né? O que eu gostava de fazer era resposta mais igual xend, lembrando sempre dos parênteses, que é bom ter. Eu gostava de fazer isso porque fica em uma linha só, né? Aqui também fica, mas normalmente você faz assim. Mas desse jeito, sei lá, eu gostava de codar desse jeito. E aí, aqui, por exemplo, eu queria aumentar só um na resposta. Mas esse end aqui, ele não te retorna um ou zero. Se o bit está ligado, ele vai te retornar zero. Mas se o bit está. Não, se o bit está desligado, ele vai te retornar zero. Mas se o bit está ligado, ele vai te retornar 2 elevado a i, e não 1. Então, essa da direita, ele te retorna 1. Por quê? Porque a gente está fazendo o left shift e a resposta sempre vai ser 1. Ou o bit do 1 vai estar ligado ou vai estar desligado. No outro caso, te retornava 2 elevado a i. Por isso que eu coloquei isso.
Tá, voltando para verificar se x é subconjunto de y. X em de y é igual a x. Então, bom, pega essa máscara aqui, por exemplo. A gente faz o end. Vou fazer uma máscara menor. Então, esse daqui, por exemplo, é um subconjunto. Então, x, y, vou colocar aqui mais para jeito, x, y, e o resultado vai dar 0, 1, 0, 0. É igual a x, então x é subconjunto de y. Mas, se a gente... Se x não fosse subconjunto de y, né? Então, por exemplo, nesse caso, o end dá 0, 1, 0, 0. Como o resultado não é igual a x, então não é subconjunto. E é assim que a gente verifica. Mais algumas primitivas. A gente pode usar underline built-in pop count x para verificar quantos bits ligados a gente tem em x. Se a gente quer contar o número de zeros à esquerda de x, a gente usa o built-in CLZ, que é count needing zeros. Então, basicamente, a gente tem um bit, sei lá, a gente tem 32 bits, né? Então vai ter vários zeros aqui, aí vai ter uns caras assim. A gente está contando esses caras. Quantos zeros à esquerda a gente tem? Que é também qual a gente consegue usar isso, né, para saber qual que é o... Se a gente tem isso daqui, a gente faz uma continha e descobre qual que é o bit mais significativo que está ligado. E também, por último, a gente retorna um bit para retornar um número com apenas o bit menos significativo, a gente faz x end menos x. Por exemplo, esse cara, end menos ele, a gente retornaria o terceiro bit, que é o menos significativo. E duas coisas. Nessas primitivas aqui, né? Se a gente está tratando usando inteiro, tudo isso aqui vai dar certo. Mas se a gente está usando long long, pelo menos quando eu codo eu tive vários problemas com isso, a gente tem que colocar um LL aqui na frente. Então, por exemplo, aqui teria que ser LL. Porque se esse left shift aqui desse um número maior do que o inteiro, sabe? Porque se o left shift der inteiro, tudo bem. Mas se o left shift der long long, então você precisa de mais do que 32 bits, tem que ter um LL na frente, senão vai dar erro. Para todas elas. Então sempre tomar esse cuidado. E a mesma coisa nessas outras. A gente coloca um LLzinho. O LL é diferente, né? Porque aqui a gente está colocando aqui o LL maiúsculo. Mas aqui a gente bota um LL minúsculo porque é o próprio comando. E bom, sobre Bitwise é isso. A gente vai voltar para o problema e tentar resolver. Tá, então vamos partir para resolver, né? Estou aqui no site do CSS, tá em inglês, mas o problema é o mesmo, obviamente. A gente tem N cidades, N conexões entre elas. A gente quer viajar sei lá como falei, Sejala até Lemala. Então que a gente visita cada cidade exatamente uma vez, ou seja, como é hamiltoniano. E quantas maneiras a gente tem para fazer isso? A Sejala é a cidade 1 e Lemala é a cidade N. A gente tem M arestas, e cada aresta é uma aresta só com ida, né? Então é um gráfico direcionado. Número de rotas, módulo do 10 ao 9 mais 7. Os limites estão aqui e a entrada é número de vértices, arestas e depois as arestas, os arcos. Então vamos pensar em como a gente resolveria isso. Primeiro desenhar o gráfico que eu tinha de exemplo lá no slide, que vai ser mais fácil de pensar. Tá, dado que a gente tem esse gráfico, isso aqui é uma aula de DP, multimask, então a gente quer chegar em alguma DP que de alguma forma é a quantidade de caminhos. Minha letra tá feia pra caramba, mas é isso. Caminhos hamiltonianos. Então, por exemplo, da cidade 1 a gente sabe que a gente tem um caminho hamiltoniano. E a gente quer ver dela para as da frente, né? A gente vai somar
Por exemplo, quantos jeitos a gente consegue chegar na cidade 2? Pelo um. Então a quantidade de caminhos que a gente tem na cidade um, a gente aumenta no 2. Então aqui vai para um. Pro 3 a mesma coisa. Do 3 a gente consegue chegar pelo um. Só que aqui tem um problema, né? Por exemplo, vamos fazer pro 2 primeiro, na verdade. A gente veio aqui pro 2. Aí, pro 3, a gente consegue de duas formas. Ou do um pro 3, ou do um, 2 e depois pro 3. Então vamos lá, a gente tem dois. Só que se a gente seguir essa forma de seguindo as arestas e ir somando, a gente não vai ter a certeza de que a gente passou por cada cidade exatamente uma vez, porque a gente poderia fazer um, dois, três, e esse dois somando dois de novo, sabe? Então a gente tem que saber quais cidades a gente já passou para não repetir. Por exemplo, a gente vai ter nossa funçãozinha lá, f, não, sei lá, a gente vai ter nosso DFS, né? Então a gente vai percorrendo, só que a gente tem que guardar de algum jeito quais cidades a gente já passou. Então, por exemplo, partindo da cidade um indo para 2, a gente já passou pela cidade um, 2, e tem exatamente uma forma de chegar no 2. Cheguei no 2, passando por essas cidades, tem exatamente uma forma. Cheguei no 3, passando por exatamente as cidades um, 3, tem exatamente uma forma. Agora a gente não tem que se preocupar mais com isso, né? De repetir, porque a gente guarda isso em algum lugar. Então, saindo do 2, a gente pode ir para o 4. Então, terminando no 4, passando por um, 2, 4, tem exatamente uma forma. Exatamente esse caminho, um, 2, 4. E do 2 a gente pode para o 3. Então, chegando no 3, já tendo percorrido um, 2, 3, a gente tem exatamente uma forma. E a mesma coisa para o 2 aqui. 2, 1, 2, 3 é igual a 1. E aí, se a gente está nesse estado, né, de ter terminado no 2, passando pelo 1, 2, aí a gente olha para qual o próximo estado que a gente pode ir, a gente literalmente soma a quantidade de caminhos para esse próximo estado. Por exemplo, esse 4, 1, 2, 4 é útil para a gente? Na verdade, nem é, né? Porque não tem como a gente quer passar exatamente por todas as cidades exatamente uma vez. Como a gente não tem como mais passar pelo 3 aqui, esse cara aqui a gente nem vai contar na ação. Então pode tirar. Porque a gente quer caras que cheguem no 4 passando por todos os vértices, né? A gente quer esses caras aqui. Então, tá, continuando, né? A gente já. Tanto esse cara leva pro 4 não dá certo, como esse cara também leva pro 4 não dá certo. Mas esses caras aqui ainda são estados que a gente tem que ir deles para frente. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Do 2, terminando no 2, dado que a gente já passou pelo um, 2, 3, a gente tem uma forma e a gente pode ir pro 4, que vai dar exatamente esse cara. Então, esse cara vai para esse. Como a gente tinha uma forma de chegar nesse cara, a gente também tem uma forma de chegar nesse, porque a gente pode usar esse A. O 3 é a mesma coisa. Se a gente pegar esse estado aqui, terminando no 3, já tendo passado pelos vértices um, 2 e 3, a gente tem exatamente uma forma. Então a gente também pode ir para o 4 por esse A e somar mais um. Dessa forma, a gente descobre que a gente tem duas formas de chegar no 4, passando exatamente por um vértice. E como vocês podem ver, o que foi muito importante nesse algoritmo, né, foi pensar, tipo, aonde a gente está, aonde a gente terminou para cada vértice e por quem a gente passou. E aí a gente poderia fazer, por exemplo, uma função término e conjunto, sei lá, que retorna exatamente isso. Retorna quantidade de caminhos hamiltonianos tal que não que terminam em. Vou mudar esse término aqui para ver.
e esse conjunto aqui para S, para ficar mais fácil de escrever. Que T mino em V e passa por todo o vértice de S. Se a gente tem uma função desse tipo aqui, de algum jeito a gente calcula isso, a gente consegue retornar para, por exemplo, 4, 1, 2, 3, 4, seria a resposta. Se a gente consegue calcular esse f de 4, 1, 2, 3, 4, a gente consegue calcular. E como que a gente calcularia isso? É bem tranquilo, na verdade, né? Supondo que a gente comece no 1, vamos fazer f, em vez de fazer de trás para frente, vamos fazer a dp do vértice 1 pro 2, do vértice 1 pro 3, e não o contrário, né? O 2 procura a resposta do 1. A gente está aqui no f de 1, 1, que é o início. A gente vai, o que que a gente vai olhar? A gente vai olhar os arcos que a gente tem e vai somar a resposta. A gente vai olhar os arcos que a gente tem e para os caras que a gente está indo, a gente vai olhar o estado possível dele. A gente pode ter. Não, perdão. A gente não vai olhar o estado possível dele. A gente vai adicionar o vértice que a gente está indo no conjunto que a gente tem e vai para esse estado, terminando que nem a gente fez aqui, né? A gente estava no 1, 1, 1, 1. A gente estava nesse estado. A gente vai. Esse aqui era igual a 1. E a gente vai olhar para o 3 e vai andar para. E se, como ele não está no conjunto, a gente não passou por ele ainda, a gente vai tentar ir para ele. Então agora a gente está terminando em 3 e vai adicionar o 3 no conjunto. E a mesma coisa, agora indo para o 2. E por que que agora a gente não pode, por exemplo, se a gente está nesse estado 3, 1, 2, 3, a gente vai olhar para esse arco 2 da mesma forma que a gente olhou para o 4 e foi para ele, a gente vai olhar para o 2, mas como o 2 está no conjunto, então a gente não vai para ele, sabe? A gente não vai somar esse cara num outro estado, porque a gente já passou pelo 2. Então a gente só vai pro 4. Essa é a ideia do problema. Então eu vou programar aqui, né? Tá, vamos lá pro código, né? Que é o arquivo. Tá. Ele entra com o número de vértices, arestas e os arcos. Então, declarar as coisas global. E ler a entrada. Botar na base 0 também. E criar o arco. Tá. Agora que a gente tem isso. Vamos pensar como que a gente faria essa função aqui no código, né? Uma coisa é que se a gente passar literalmente esse conjunto desse jeito, a gente teria que fazer algo do tipo. Porque não tem como fazer um vetor de algum, sei lá, mesmo, de um inteiro aqui e um set, sei lá, por exemplo. Isso aqui teria que ser um map, né? Teria que ser. Teria que ser um map de um pé de int, set int, com um inteiro com resposta. Que é uma loucura. Seria desse jeito. Mas olha, se a gente fizesse isso, criasse nossa função aqui, intdp, passando o cara, passando o set aqui, seguindo o que a gente fez literalmente ali na nossa ideia, né? Então ficaria muito legal, por quê? Primeiro, sempre que a gente mudar esse memo aqui, a gente está acessando um map com umas loucuras aqui de. A chave é um par com int, set int. Toda hora que ele lê isso, ele vai percorrer o set todo para bater e tal. Sempre que a gente alterar aqui também
A gente pode até passar isso aqui como referência, por exemplo, se a gente está, sei lá, no, nesse cara que só tem um, e a gente está indo pro 2 e adiciona 2, a gente pode passar por referência para adicionar, na hora que voltar, tirar o 2 para não passar tudo por cópia, porque senão vai ficar gigantesco também, né? A memória, vai estourar. Mas mesmo assim, toda hora você está gastando log na hora de inserir, retirar e tal, fica muito ruim. E aí que vem o Bitwise, é onde o Bitwise ajuda a gente. O limite lá, né, de vértices é até 20, ou seja, todos esses conjuntos vão ter no máximo 20 vértices. Então tudo bem a gente usar o quê? Uma máscara de bits, um inteiro, para representar os conjuntos. Então, por exemplo, esse conjunto aqui valeria 1. Esse conjunto vira 1, 0, 0, 0. Esse aqui é 1, 2, 4, 8 dos bits, né? Mas. Não, perdão. 1, 2, 3, 4. Esse cara representa se o elemento 1 está no conjunto, o 2, 3 e assim por diante. Esse 1, 3 vira 0, 1, 0, 1. Porque o 1 tá e o 3 tá, o resto não tá. Então fica zerado. E aí que entra a mágica, né, do Bitwise. Então tudo que é esse aqui, por 7, a gente pode trocar. Vou colocar aqui mask também. A gente pode trocar por inteiro. Então, em vez de ser int mem, quantos versos a gente tem? A gente tem no máximo 20. E, ou seja, agora, em vez de ser um conjunto aqui, literalmente, agora vai ser a quantidade de subconjuntos de conjuntos que a gente consegue formar, que é 2 elevado a n. Só que em vez de fazer isso daqui, que é muito ruim, a gente faz usando left shift. Você tá aqui tudo como. Não, depois eu faço isso. Tá. Qual o resultado que a gente quer também? A gente vai calcular alguma coisa aqui. Calcula dp. E no final, o resultado que a gente quer é chegando no último vértice, tendo visitado todos os vértices. Então, ou seja, a gente vai ter nossa máscara lá, onde os primeiros n vértices da máscara estão ligados. Como que a gente pode fazer isso? A gente quer que esses vértices estejam ligados e o resto desligado. A gente pode literalmente, só simplesmente fazer 2 elevado a 4 menos 1. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16, que na base 2 é 1, 0, 0, 0, 0. Essa máscara aqui, 16 menos 1, é igual a 15. Qual que é a máscara do 15? 0, 1, 1, 1, 1. Então a gente está fazendo, pegando um bit, tira 1 do inteiro, tudo isso aqui vai ligar e o resto vai passar a ser zero. Então esse último conjunto que a gente quer, né, essa resposta, vai ser 2 elevado a n, faz left shift, menos 1. Então é isso que a gente tem por enquanto. Aqui a gente vai fazer. Tá. Vai setar tudo com o menos 1 primeiro, né? Vou fazer aqui na mão mesmo. E calcular a dp. dp começando no vértice 0. Qual que é o nosso início aqui também? Essa é a máscara do início. O que que essa máscara é? É igual a 1. Porque a gente só tem o elemento 0, né? Aqui que tá lá tá na base 0. A gente só tem o elemento 0. Então, o primeiro bit vai estar ligado, que é exatamente igual ao número 1. Então, a gente vai calcular isso. ADP disso, né? Então, vamos lá. Agora é só fazer a função. Tá. Alto. P igual a dp v mask. Só para ficar mais fácil. If p. Não. If v é igual a n-1, return p é igual a. Mas a gente poderia fazer isso aqui, né? If mask é igual a -1. Então,
p é igual a 1, a gente poderia fazer desse jeito. If se a gente está no último vértice, a gente não. A gente quer passar exatamente por cada vértice exatamente uma vez. Então, se a gente chegou no último vértice e a máscara não está toda cheia, tipo, não, a gente não percorreu todos os vértices, então não tem mais o que a gente vai fazer. A gente vai só retornar zero. No caso é esse else. A gente vai retornar zero, né? E se a gente percorreu todos os vértices, se a máscara é igual a ter pego todos os vértices, então é igual a 1. A gente pode fazer simplesmente em uma linha. Então p é igual a mask igual a menos 1. Só para ficar mais compacto, né? E tá. Agora a gente vai olhar para onde a gente pode ir, né? Como eu disse, a gente está no último verso, não faz sentido a gente olhar para onde a gente pode ir mais, porque a gente não pode ir e voltar para o final. E a gente quer terminar no final. Tá, agora a gente está fazendo isso daqui. Supondo que a gente está no verso 2. A gente está olhando para onde a gente pode ir. Pro 3, pro 4. Mas tem esse quesito, né? Se sua máscara, por exemplo, a sua máscara é 1, 2, você pode ir pro 3. Mas se sua máscara é 1, 2, 3, você não pode ir pro 3, porque você já passou por ele antes, sabe? Então você tem que verificar se sua máscara tá. O cara que você tá indo tá ligado na máscara, entende? Então, como que a gente faz isso? Usando aquelas primitivas. A gente quer ver se o V é, sei lá, chamar o cara de. Se eu chamasse ele de G, né? Seria o iésimo bit da máscara, tá ligado? Então, V é ésimo bit da máscara, tá ligado? Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Ou usando essa primitiva, a gente está vendo se o bit no índice que a gente quer tá ligado. Ou, de outra forma também, fazer aquilo lá que eu disse do left shift. Mas os dois dão no mesmo nesse caso, porque a gente está fazendo o if. Se por acaso a gente estiver tendo dúvida com as primitivas, faz na mão, sabe, os casos. Faz meio que como eu tinha feito antes, agora eu já apaguei. Mas desenhar na mão, o jeito, as máscaras, fazer o left shift, fazer o end, tudo na mão para ver o que está acontecendo e entender melhor. Porque depois fica automático, mas no início é complicado mesmo, parece grego, usando os operadores e tal. E também sempre usando parênteses aqui para não dar ruim na precedência. O que a gente faz agora? A gente fala, a gente tem resposta igual a zero. Na verdade, essa resposta que a gente vai querer aqui, como a gente está puxando para os negócios, né? Essa é a resposta que a gente vai querer. Então, resposta mais igual a dp. A gente vai ter uma nova máscara, que é o que? A gente tem nossa máscara, a gente olhou para um cara, para um arco que a gente pode ir, ele não estava na nossa máscara, então a gente vai para ele e adiciona ele na máscara. Então a gente faz o do 2 elevado a v, left shift com v, e a gente passa nisso. Além disso, a gente também tem que tirar o mod da resposta. E return p igual a resposta. Isso parece. Tô olhando. If p é diferente de menos 1, return p. Isso parece resolver. Parece que resolve. Vamos ver se tá algum erro de compilação que eu não tô vendo. Deu vários. Ah tá, porque aqui não é DP, né? Aqui é memo, ali é DP. É só limpo, porque. E eu declarei memo lá embaixo. Mais um erro. Aqui não é N, não, viajei.
Deve ter, ter ficado. Vocês devem ficar olhando esses erros. Meu Deus do céu. Vamos ver se dá certo. Deu errado porque. Deixa eu ver. A gente começou no vértice zero. A máscara é 1. Tudo é menos 1. É diferente de menos 1. Não vai ser de início. Ah tá. Na verdade a gente não quer olhar se. Mais um erro bobo. A gente não quer. Eu tô sem essa exclamação, né? Sem o operador not. A gente está olhando para os vértices e vendo se um vértice está ligado, a gente está indo para ele. Só que isso não faz o menor sentido. A gente quer ver se o vértice não está na máscara e não se ele está. Então a gente usa o operador not. Então assim a gente resolve o problema. Vamos ver se sim dá certo. Resolveu. Indo agora para tentar executar, vamos ver se passa. Passou. Era exatamente esse negócio. Então é isso, a gente resolveu o primeiro problema e vamos pro segundo. Bom, o enunciado do segundo problema é o seguinte. Ele se chama agrupando. A gente tem N coelhos, onde cada coelho tem uma compatibilidade com outro coelho. Então, por exemplo, o coelho I tem uma certa compatibilidade com o coelho J. E isso é representado pelo elemento A e J na matriz. A compatibilidade de um coelho com ele mesmo é igual a zero. E o que, que a gente quer? A gente quer separar os coelhos em certos grupos, de forma que a gente obtenha uma pontuação máxima. Ou seja, inclusive, cada coelho deve pertencer a exatamente um grupo. Então, por exemplo, a gente tem essa matriz aqui de compatibilidades. Se a gente deixar cada coelho separado, nenhum dos grupos vai ter dois coelhos. Então, a compatibilidade sempre vai ser zero de cada grupo. Esse zero mais zero mais zero. Mas supondo que a gente deixe todos os coelhos agrupados em um grupo só. Então, um e o 2 e o 3 vão estar no mesmo grupo. Então, o coelho um com o coelho 2 tem uma compatibilidade de 10. O coelho um com o coelho 3 tem uma compatibilidade de 20. Então, por enquanto, o nosso grupo tem 30 de compatibilidade. Só que além disso, o coelho 2 com o coelho 2 com o coelho 3 tem uma compatibilidade de menos 100. Então, somando todas as compatibilidades, a gente vai ter menos 70 de pontuação total. Só que a gente poderia, por exemplo, juntar só o coelho 1 com o coelho 3 e deixar o coelho 2 sozinho. Se a gente faz isso, a gente ganha 20 de compatibilidade do coelho 1 com o coelho 3. E como o coelho 2 fica sozinho, a gente tem zero. E essa seria a pontuação total máxima, sabe? Então é isso que a gente quer. A gente tem coelhos, a gente quer dividir eles em grupos, de forma que a soma das compatibilidades totais de cada grupo seja a máxima possível. E é isso. Vamos para a explicação do problema. Pensem primeiro, claro, pausa o vídeo. E, e depois vamos para a resolução. Tá, vamos lá. Então o que a gente tem? Basicamente, a gente tem vários coelhos e a gente quer agrupar eles da melhor forma possível, de forma que a compatibilidade, a soma das compatibilidades de cada grupo seja melhor, seja máxima, né? Então, bom, apesar desse problema também ser resolvido com dpiptmask e bitwise, a resolução é totalmente diferente do outro problema. E bom, o que a gente pensa quando a gente vai fazer uma DP?
Normalmente a gente tem um problema maior que a gente consegue dividir eles. Consegue dividir o problema em subproblemas, resolve os subproblemas e de algum jeito junta os subproblemas na solução maior. Então, bom, a gente tem um conjunto com vários coelhos. Qual seria algum subproblema possível? É natural a gente pensar que um subconjunto, por exemplo, é um subproblema do conjunto todo. É bem natural de pensar isso. E, bom, como a gente consegue, por exemplo, descobrir a solução para o subproblema e juntar no problema maior, nesse caso, né? Bom, vamos pensar naquele caso que tem o coelho um, 2 e 3, do exemplo do slide. A gente sabe, por exemplo, que a gente quer dividir esses coelhos, um, 2 e 3, em grupos, de alguma forma, né? Se a gente pegar imagina que a gente consegue acertar um dos grupos que vai ser formado. Então, por exemplo, naquele caso, o grupo ótimo era 1 e 3, 1 e 3 estavam juntos e o 2 estava separado. Imagina que a gente consegue acertar o grupo 1 e 3. Esse é o nosso subproblema. Não, perdão. A gente acerta o grupo 1 e 3. O que vai ser o nosso subproblema que nosso DP vai resolver recursivamente? Achar o melhor para o 2. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para esse caso maior agora de novo. Esse conjunto de coelhos, de alguma forma, vai ser agrupado. E na solução ótima vai ter alguns grupos com alguns, outros com outros, etc. Imagina que a gente sabe que esses dois aqui, na solução ótima, é um grupo separado dos outros. Ou seja, eles dois formam um grupo no final. Da mesma forma que o 1 e o 3 formavam um grupo no final daquele exemplo do slide. Por que que aí, uma coisa a se pensar também é que a compatibilidade deles é totalmente independente do resto. Ou seja, se esses dois formam um grupo, eles não afetam em nada a solução do resto. Então, o que que a gente pode fazer? Tirar eles do nosso conjunto e resolver para esse conjunto menor. Entende? E, bom, o que a gente pode fazer? Acertar de novo, magicamente, o conjunto que um dos grupos, né, desse conjunto menor, que vai estar na solução ótima no final. Supondo que seja esses três. Vamos supor que a gente acertou. E esses três caras é um dos grupos do final. A gente tira eles da solução e acha o melhor que a gente pode fazer pro resto. Agora vamos chutar que esses cinco fazem parte da solução final. Tira eles, resolve pro resto. Sobrou só esses dois, sei lá, esse cara faz parte, depois esse. E bom, a gente vai ter a solução. Que no final vai ser algo mais ou menos assim. De alguma forma a gente acertou os grupos e de pouco em pouco a gente resolveu subproblemas e para os subproblemas a gente achou um dos grupos que estava no final, resolveu para o resto recursivamente. Mas bom, a gente não consegue acertar magicamente. O problema é que a gente não consegue acertar magicamente esse grupo que faz parte da solução ótima, né? Então, bom, o que que a gente acha? A solução mais boba, mas ao mesmo tempo a solução certa, é literalmente testar todos os subconjuntos. Tipo, vamos chutar que esse grupo faz parte da solução final e falar, e ver qual que é a pontuação máxima que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, se a gente tem esse conjuntão aqui, a gente chuta que a gente testa que esses dois tá na solução final. A gente tira eles, roda DP pro resto e pega quanto que deu o resultado. Então, por exemplo, vamos supor que esses dois, a compatibilidade do grupo é 5. Aí a gente tira eles e esses caras aqui dá 10. Então, sei lá, a pontuação máxima de todo mundo aqui. Não que esse aqui seja um grupo. Tipo, dividindo eles de alguma forma, o máximo que a gente contou é 10. Então, 5 mais 10
seria 15, certo? Mas, na verdade, esses dois estavam na solução ótima. Num caso de exemplo. E esse aqui deu 3, mas por algum motivo dividir esses caras em vez dos anteriores dava 20. Não sei, 23. Entende? Tipo, o que a gente tem que fazer é testar. Literalmente, a gente vai ter um conjunto grande, a gente vai pegar uma parte desse, vai testar. Se eu pegar esse cara, fazer um grupo com esses coelhos, tirar ele do conjunto e resolver e descobrir o melhor que eu posso fazer para o resto, eu vou ter uma solução. E se eu testar para todos os subconjuntos possíveis? Eu vou pegar o melhor dos subconjuntos, das possíveis soluções que eu tenho, né? E desse jeito eu resolvo o problema. É basicamente isso. E, bom, é difícil de pensar, chegar na solução sozinho, claro, mas com prática, bitwise, DP bitmask, que você começa a pensar nisso, né? DP é muito pensar em subproblema e tentar juntar. Nesse caso, é natural o subproblema ser o subconjunto. Por isso que faz sentido. Então, bom, nesse caso foi basicamente o que a gente tem que fazer. Para o nosso conjuntão, a gente itere todos os subconjuntos possíveis, tira ele, fala que ele é um grupo e resolve pro resto. E é isso, vamos pro código. Bom, então vamos pro código, né? Vamos ver como é que é a entrada. Entra com N e a matriz depois. Da mesma forma, não, eu vou criar uma outra matriz, não, outra matriz, um vetor chamado sums, que vai representar para cada subconjunto qual que é a soma das compatibilidades. Então, por exemplo, aqui no slide, né, 1, 3. Qual que é a soma das compatibilidades? 20. Se os grupos fossem 1, 2 e 3, a soma seria 30 menos 100, menos 70. Então, para facilitar, e na hora da gente formar o grupo, já somar, né, na resposta final, eu já vou guardar isso tudo num vetor, para não ter que ficar recalculando de novo. Só E aí eu vou fazer isso dessa forma. Vamos ver. Daria pra fazer mais otimizado, mas como eu sei que isso aqui vai passar, porque 16 é muito pequeno, vou fazer assim mesmo. Literalmente, para todo subconjunto, eu vou, por exemplo, se eu tenho aqui 1, 0, 1, 1, 0, 1, eu vou para todo i, então fixa um i, para todo j. Se o cara tiver se o cara for ligado, por exemplo, i igual a 0, j igual a 2. Esses dois estão ligados, então eu somo a compatibilidade. Eu somo A0, 2 nesse conjunto. Depois eu vou pro 3, mais A0, 3 e assim por diante. Então tá. Cai menor que if. Aí eu vejo se os dois estão ligados, né? If mask end j end
colocar entre parênteses aqui por causa da precedência. Sums I mais igual mat jk. Então, estou indo para todo subconjunto, para todo coelho, para quaisquer dois coelhos. Se os dois estão nesse subconjunto, eu somo a compatibilidade no vetor. É isso aqui mesmo. Tá, agora vamos para dp. Eu quero a soma máxima, mas ao mesmo tempo o valor inicial pode ser zero, né? Porque eu poderia só colocar cada um em cada grupo. Não tem como ser negativo, não. FTP. Tá. Ou seja, para cada subconjunto. Aí é aquela ideia, né? Então, para todo subconjunto da máscara que a gente está olhando, então supondo que a gente pegou a máscara 1011, sei lá. Então a gente vai olhar para todos os subconjuntos e meio que tirar esse grupo, tipo, escolher esse cara para ser um grupo. A gente está como se a gente estivesse acertando ele, né? Tentando fazer com que ele seja a solução ótima. Então vamos lá. Para todo subconjunto J é menor do que I e usar aquele negócio lá. If I end J é igual a J. Então J é o subconjunto de I. dp I é igual a max. dpi dp J. O J vai ser o grupo, então na verdade é sum J mais dp de I menos J. O que é esse dp de I menos J? É literalmente, eu tô, por exemplo, supondo que eu escolhi esse subconjunto aqui, né? Não. 1, 0 é um subconjunto de 1, 0, 1, 1. Estou literalmente fazendo menos aqui. Então, 0, 0, 0, 1. E aí eu vou calcular o melhor para o resto, tirando esse grupo. E aí eu vou pegar o máximo de tudo isso. E acho que é só isso, dá um CEOT em DP. O último elemento, né? O melhor que eu posso fazer para todos os coelhos, que é a última posição do vetor. Por isso que eu uso dp.back. Vamos ver se tem algum erro. Tá. Intimate 16. Por que eu usei Mask aqui, né? É que aí. E aqui não é dp.back porque não é um vector. Então. -1. Aqui falta um parênteses. Eu falei do parênteses na aula e aqui eu esqueci. Vamos ver se é só isso. Tá, tem alguma coisa. Não, deu 20. Mas tá demorando bastante, né? É porque aqui tá 16. N.
Foi bem mais rápido. Deu 20. Vamos ver isso daqui. Oh, caramba. 0. Esse aqui tá demorando bastante, mas... Deu 132. Bateu. Vamos tentar mandar. Tá demorando um pouco, né? Porque, bom, explicando a complexidade desse código. Esse código tá... Isso daqui, qual que é a complexidade dessa parte? 2 elevado a n vezes n vezes n. Então tá 2 elevado a n vezes n ao quadrado, né? Então 16, vamos ver aqui. 2 a 16. 65.536 vezes 16 vezes 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá 17. Passa tranquilo, né? 1 segundo é 10 a 8, mais ou menos. O problema tá aqui. Que isso aqui tá 2 elevado a n vezes 2 elevado a n. Então tá 4 elevado a n. Então 4, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em tese, isso aqui nem deveria passar. Mas passa. Com um tempo muito ruim. Por que que passa? Porque provavelmente os testes... O problema aqui, na verdade, está nesses 2 segundos. Isso aqui normalmente é 1 segundo. E, bom, passou. Tá 4 elevado a n. Mas o fato é que, na verdade, a gente consegue fazer melhor. Quando a gente usa... Quando a gente faz DP Commit Mask, pensando em subconjuntos, eu acho que tem um nome específico para isso, tipo pitmask com DP com subconjuntos. E a gente precisa de percorrer todos os subconjuntos de, de uma máscara, né? Tem como a gente fazer, em vez de percorrer todos até o i e fazer esse if, a gente fazer, na verdade, em vez de 4 elevado a n, a gente faz em 3 elevado a n. E como que faz? Eu não sei a prova de como fazer isso, mas eu sei que funciona. Vamos testar. 20. 0. E 132. E vamos ver se vai demorar que nem demorou da outra vez. Foi bem mais rápido. E vamos mandar. E vamos ver a diferença no tempo, né? Porque, como eu disse, agora está 3 elevado a n. Então, em tese é para ser bem mais rápido. E realmente, se o tempo da questão fosse 1 segundo, em vez de 2, essa solução aqui do 4 elevado a n, literalmente, para cada conjunto iterar por todo subconjunto e ficar testando se é um subconjunto, não passaria da letra L. Mas essa aqui, 3 elevado a n, passa. Eu não sei explicar exatamente, mas a gente pode vir aqui no CPU Algorithms e
pesquisar acho que Submasks. Narration, esse blog aqui. Dado uma bitmask M, a gente quer iterar por todas as submasks eficientemente. O jeito. E aí pode fazer com essa trick, né? S igual a S menos 1 end M. Ou fazendo mais compacto que a gente fez. E desse jeito, ele dá uma explicaçãozinha aqui, por que é 3 elevado a n. Mas, bom, é basicamente isso. E passamos, né? Voltando aqui para a apresentação, a gente passou pelo problema dos hamiltonianos e tal. O código ficou. O que eu fiz não está exatamente assim, mas essa é outra solução. Na verdade, acho que está praticamente igual, só alguns detalhes diferentes. Eu fiz essa função sum aqui para ficar mais rápido, mas adicionou uma linha na função e no meu código adicionou uma linha também. E depois para cá a mesma coisa. E aqui já com a trick do 3 elevado a n. Bom, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui no final do slide também dois links para treinar. Tem o site da Saco, vou mostrar aqui. E a lista da maratona também. Você vem aqui nesse saco. É bom ler esses materiais, ver as questões e tal, tentar fazer antes de ver a gabarito, obviamente. Se você ainda estiver tendo dificuldade, você faz as questões fáceis, senão você já pula para as normais e tenta desenvolver as difíceis. Essas questões com estrelinha é bem recomendado pelos criadores do blog e tal. E bom, na lista da maratona você pode vir aqui no tópico de Bitwise e tem algumas questões que é só Bitwise e tem outras que é DP com Bitmask. E bom, boa prática para vocês. Essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.